Alô Rondônia, alô você que está nos acompanhando, que nos acompanha há tanto tempo, todos os finais de semana, quando a gente trata aqui de coisas da nossa terra, da nossa amadíssima Rondônia. Cada vez que a gente traz um personagem aqui, nós temos a pretensão de achar que estamos colaborando com a nossa terra, colaborando com a sua vida, para melhorar a sua vida, melhorar a vida de todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre os direitos do consumidor. Tenho certeza que vocês vão gostar não só do papo, como do personagem. Aguinaldo Nepomuceno, advogado, ex-vereador, ex-secretário, um cara articulado, com uma visão e que tem uma coisa que a gente sempre admira, um grande amor pela coletividade, pela sua comunidade. Aguinaldo, bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Prazer enorme estar aqui com você e poder trazer um pouquinho de informação para a nossa população. Aguinaldo, o senhor se especializou nessa questão do direito do consumidor. E nós temos um país em que os consumidores sempre foram maltratados, foram destratados. Essa lei do consumidor, ela funciona mesmo ou não funciona? Funciona, Sérgio, funciona sim. Na verdade, eu comecei a estudar o tema um tempo atrás e gostei muito, me empolguei com o tema. E tenho comigo que a informação, quando ela não é repassada, ela não produz a sua finalidade social. Então, não bastava nada ficar ali estudando e retendo a informação comigo. Por isso, veio a iniciativa de compartilhar as informações com a nossa população. Sob o meu ponto de vista, é muito bom e também sob o ponto de vista do povo que passa a ter a informação. E por falta de informação a gente paga muito caro, né? Sem dúvida nenhuma. Então, o nosso Código de Defesa do Consumidor é um dos mais completos do mundo, é um código moderno, e que quando exigido o seu cumprimento por parte do cidadão, ele efetivamente funciona. Muito bem. Você está nos acompanhando aqui na Record News Rondônia, simultaneamente lá na Sky, no canal 331. A partir de domingo nós estaremos no Gente de Opinião, depois nós vamos colocar aqui na tela para você lembrar, a entrevista na íntegra, você pode acompanhar aqui na Sky e depois lá no Gente de Opinião, se perdeu alguma coisa e quer saber mais de algum detalhe. Aguinaldo, nós vivemos numa cidade hoje toda esburacada, cheia de problemas. A gente recebe dezenas e dezenas e dezenas, até centenas de reclamações de pessoas que andam pela rua esburacada, estoura pneu, arrebenta o carro e tal. Esse tipo de dano, ele tem ressarcimento do poder público ou é só conversa? Sim, tem ressarcimento. É um direito assegurado tanto no Código de Defesa do Consumidor como na lei maior, na Constituição Federal, lá no artigo 37 da Constituição, onde diz da responsabilidade objetiva do Estado. O que significa isso, Sérgio? O Estado é responsável pelos danos que causar aos consumidores, às pessoas, de uma forma geral, tanto pela atuação do Estado como pela omissão do Estado. Um exemplo de dano causado pela atuação. Imagina a prefeitura coloca as máquinas numa rua para limpar essa rua. A prefeitura está lá atuando, mas por um descuido do operador, essa máquina encosta na parede de uma pessoa, no muro, derruba. É um prejuízo que a prefeitura causou? É um prejuízo. Neste particular, ela estava atuando. Mesmo assim, ela é obrigada a ressarcir esse prejuízo. No caso específico dos buracos, é uma omissão. Ou seja, a prefeitura, o Estado, a União deixa de fazer aquilo que a lei determina e que é direito do contribuinte ter ruas bem arrumadas, bem asfaltadas para andar. Se eu bato o meu carro em razão de um buraco, sofro um acidente em razão de um buraco, logo é direito meu e dever do Estado me ressarcir por isso. Se forem ruas ou avenidas de competência do município, eu devo mover uma ação na Justiça Estadual. Se forem BRs, e falando em BR, a nossa 364 está horrível nesse sentido, né? Vai aí até um clamor ao DENIT, ao governo federal, que faça alguma coisa, né? Então, neste caso, a ação deve ser movida contra o DENIT, no caso, na Justiça Federal. E os direitos do cidadão não se resumem aos bens materiais, ou seja, aquele prejuízo ali com o veículo. Há também os prejuízos pelos danos morais. Imagina você que sofre um acidente em razão de um buraco e perde uma pessoa da sua família. Então isso te causa uma dor enorme da perca, e isso tem um valor econômico a ser ressarcido, que é o dano moral.
Agora, Aguinaldo, uma pergunta que se impõe. Isso funciona na prática ou é só discurso? Ou seja, eu vou entrar com ação contra a prefeitura, daí vai demorar 50 anos, aí eu vou ter que perder meu tempo indo em audiência ou não? Não, funciona na prática. A justiça tem os seus trâmites, que realmente é demorado. Nós não podemos aqui dizer que é rápido, é demorado. Mas quando ela é movida, ela dá uma resposta. O que acontece é que muitas pessoas, por entender que é demorado, que vai ter um trabalho enorme, não vai atrás dos seus direitos. Mas quando eu não vou atrás dos meus direitos, eu estou ajudando, eu estou colaborando para os descasos do poder público. Então, funciona desde que eu exijo judicialmente isso. Tem muita gente, Sérgio, que fica falando, reclamando, mas não exige os seus direitos. O que nós aconselhamos? Você quebrou o seu carro lá no buraco, ou sofreu um acidente, constitua prova, testemunha, fotos, vídeos, de posse desse ocorrência policial, de posse desse material, você contrata um advogado e vai até a justiça, que o judiciário vai te dar uma resposta sim. Naquela questão do consumidor que fica 2 horas em fila de banco, que chega no banco e é destratado, que não consegue resolver seus problemas, que tem que falar com máquinas e não com pessoas, também tem alguma coisa que possa defender essa gente? Então, veja só, Sérgio, eu ainda sou de um tempo, nós somos de um tempo que o banco operava com fichas, né? É verdade. Você ia lá descontar um cheque, o caixa ia lá num arquivo enorme, ia lá olhando, fazia anotações à caneta. Naquela época, até justificava uma demora para atender. Agora hoje, com a inclusão da tecnologia nos bancos, onde tudo é de forma tecnológica, não justifica mais o cidadão ficar 1 hora, 2 horas numa fila esperando o atendimento. Por isso existe uma lei municipal, existe uma lei estadual que prevê um prazo mínimo de espera em fila, um prazo máximo, de espera em filas de instituição financeira, que é de 20 minutos nos dias normais, podendo chegar a 30 minutos em dias véspera ou depois de feriados prolongados. Fora desse período, gera o dano. Aonde está o dano? Na angústia, na dor de ficar ali esperando. Quando você vai a uma instituição financeira, você tem outras coisas para fazer. Imagina você ficar lá 2 horas, isso gera uma angústia, gera uma tormenta mental, né? Tem pessoas que passam mal até. Isso sim gera dano. Agora, para quem não vai à justiça, obviamente vai ficar só no papel. Para quem vai e exige, a justiça vai dar uma resposta. Em alguns casos, você não precisa de advogado. Você pode ir ao juizado especial. Porque lá no juizado especial, causas até 20 salários mínimos, não precisa do advogado. Você pode ir sozinho, fazer a sua reclamação, é gerado um processo, vai ter audiência e a justiça vai tocar o seu processo. O atendimento em órgãos públicos também, a demora também é passível de algum tipo de indenização? Vamos usar um exemplo. Nós temos aqui o Tudo Aqui, que era o Shopping Cidadão, que presta um serviço importante, mas às vezes as pessoas ficam lá, tem que chegar às 4 da manhã para ser atendidas, às vezes são atendidas no dia, senão tem que pegar a ficha para voltar no outro dia. Isso também a gente pode reclamar? A lei estadual ela é específica para a instituição financeira, mas por analogia é óbvio que você pode fazer a reclamação, aí caberá o juiz do caso decidir conferindo ou não esse direito. Aguinaldo, tem uma outra questão que essa é a mais, me parece mais grave de todas, que é a questão da segurança pública ou da insegurança pública. O que o cidadão tem direito ao ser assaltado, a ser roubado, a ter sua casa invadida? Ele tem algum direito como consumidor também ou não? Então, esta é uma questão que não está disciplinada diretamente em lei, não tem um artigo específico, mas eu particularmente defendo que o cidadão que foi assaltado, que teve os seus bens furtados ou roubados, que o Estado teria sim de indenizá-lo pelo dano material e pelo dano moral, porque o Estado é o responsável pela segurança pública. Se o Estado se coloca como responsável pela minha segurança, cobra de alguma forma de mim, porque eu pago o imposto, e se o Estado não está me conferindo isso da forma adequada, ele teria esta responsabilidade. Mas é óbvio que isso é um assunto muito complexo,
né, dificilmente você teria um resultado positivo, porque seria a alegação de abrir uma torneira que não se fecha mais. Podia quebrar o Estado. Exatamente. Aguinaldo, o que mais tu destacaria assim, em questões em que o consumidor pode sim procurar seu direito e que não sabe disso? Nós temos N assuntos, inclusive esse assunto que está muito em pauta aqui atualmente na nossa capital, que é a falta d'água. Nada pior que você chegar cansado do seu serviço e não poder tomar um bom banho para relaxar e dormir. Infelizmente está acontecendo isso. Olha, a Constituição Federal determina que os serviços essenciais devem ser eficazes e contínuos. Não pode sofrer de descontinuidade. E o que nós estamos passando no momento é isso. Então, neste caso, a prestadora do serviço, a fornecedora de água, se ela, por algum motivo, não pode oferecer da forma convencional, ela tem que disponibilizar aos consumidores outro meio para o oferecimento do serviço. Quem se entender lesado pode ir ao judiciário nesse caso. E eu vou mais além nesse sentido. Quando a falta d'água ocorre por um fenômeno da natureza, por um caso de força maior, né, que está além das possibilidades do homem, a gente ainda fica calado. Mas quando ela ocorre por ingerência administrativa, aí é doído. Isso vale também para a energia elétrica? Também para a energia elétrica. Eu até defendo que alguns serviços não poderiam ser gerenciados com questões políticas. Teria que ser gerenciado somente por questões técnicas, com técnico devidamente habilitado para aquilo. Porque quando você mistura política em serviços essenciais, vai ocorrer falha. Nessa linha de raciocínio é a mesma coisa. Se você tiver o seu aparelho danificado em razão de oscilação de energia, você pode fazer uma reclamação direto lá na concessionária. Tem um prazo, você anota o dia, o horário que houve a queda da energia, faz uma reclamação e eles vão ressarcir. Isso acontece na prática, sim. Isso inclusive, eu sou até testemunha de algumas pessoas que eu conheço que já foram ressarcidas, sim, na questão da queima de produtos eletrodomésticos. Já fui ressarcido, não tive grandes problemas, não precisei ir ao judiciário, administrativamente resolveu. Só anotei o dia e o horário que houve a queda de energia, qual foi o aparelho que queimou, comprovei que houve a queima e eles me ressarciram. Estamos falando sobre os direitos do consumidor com um cara que entende do assunto, Aguinaldo Nepomuceno. Aguinaldo, compras pela internet. Hoje é uma inovação que está tomando conta da nossa vida. Aliás, tudo que vem da internet está dominando a nossa vida. E aí, quais são os nossos direitos quando as compras pela internet não funcionam? Então, a compra via internet, ela é considerada uma compra à distância. Como a compra feita por catálogos, vendedor que chega na sua casa, apresenta um catálogo, tudo isso é compra à distância. Primeira coisa, quem faz uma compra à distância tem o direito de arrependimento, sem justificativa. Você pediu um produto, a partir do momento que o produto chegou na sua casa, você tem 7 dias para exercer o direito de arrependimento, devolver o produto e reaver o seu dinheiro. Isso é um direito líquido e certo que está lá no Código de Defesa do Consumidor. Eu não preciso justificar. Mas existe um decreto federal que regulamenta esses sites de venda. Ou seja, ele tem o site, quando é devidamente regulamentado, e aí o telespectador tem que ficar atento a isso, verificar se o site coloca um dispositivo para que o consumidor possa exercer o direito de arrependimento, tem que ter lá um dispositivo no site. Se no site tem um dispositivo que indica o endereço físico daquela empresa ou daquela pessoa física, né, dona ali do site, para que eu possa exercer eventualmente um direito, uma demanda na justiça. Quando você move uma ação na justiça, você precisa citar a empresa. Se você não tem um endereço físico, rua, números, né, CNPJ, você não tem como citar. Então o site tem que ter esses dispositivos. Mas mesmo assim, mesmo com todos os cuidados, de vez em quando a gente
eu falo todos os consumidores entram numa fria, compram alguma coisa por exemplo, de uma empresa que não existe. E aí não tem jeito. Aí não tem jeito porque eu estou comprando de um fraudário, de um criminoso. Eu não estou comprando num site sério de uma empresa séria. Então, cabe a mim, como consumidor, verificar se aquele site é um site sério, que tem os dados que a lei determina que eu possa exercer o meu direito depois. Nós temos uma outra dificuldade aqui, principalmente em Rondônia, relacionada com os Correios. Os Correios que já foram uma das duas mais respeitadas instituições do país e que nos últimos anos virou o que virou. Então, como é que funciona? Eu, consumidor, vou lá e envio um determinado produto por Sedex e pago um preço muito caro. Só que o Correio não me avisa que parte do caminho até o Mato Grosso, o meu produto não vai por avião, vai por caminhão. E aí, Aguinaldo? Está acontecendo com os Correios? Todos os dias. Você vê, voltando ao que nós falamos logo atrás, quando tem gerência política nas instituições. O Correio, que era uma empresa séria, uma empresa, de ponta, era hoje... junto com os bombeiros a que tinha maior credibilidade. Hoje já não tem tanta credibilidade assim, depois que a política fez o que fez dentro dos Correios. Mas, tecnicamente, se você contratou o serviço e deveria ser prestado de forma aérea, ele tem que ser prestado de forma aérea. Se os Correios me cobrou um valor, sob a alegação de que aquele valor é porque o produto iria chegar na minha casa ou na minha cidade via aérea, e ele está mandando por outros meios, mais demorado, isso é uma prática abusiva e proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. E o cliente pode entrar na justiça. Com certeza pode entrar. Porque está acontecendo aqui todos os dias isso. E o problema maior é que o Correio não informa o cliente de que aquela mercadoria não vai chegar nas 48 horas ou 72 horas. A prática abusiva está ocorrendo duplamente aí, porque o direito de informação é um direito líquido e certo do consumidor na prestação do serviço. Uma outra coisa que é abusiva na nossa vida, do dia a dia, é a questão dos postos de combustível. Além dos preços abusivos, a gente nunca sabe da qualidade do produto que nós estamos comprando. O que nós podemos fazer, Aguinaldo, para nos proteger contra isso? Protestar e protestar, Na verdade, nós estamos pagando o preço pela roubalheira que se instalou no país. Todo mundo tem observado o quanto a gasolina subiu após o que fizeram com a Petrobras. Isso é a população pagando o preço por alguns que encheram o bolso aí no passado. Não tem como, eventualmente, processar alguém por suspeita de má qualidade ou por preço abusivo? Tem. Se eu comprovo que o produto não tem a qualidade que deveria ter, eu devo processar sim, pedir inclusive ressarcimento. Existe uma outra situação aí. Se eu tenho um prejuízo no meu veículo, bomba de gasolina, motor, venha fundir em razão daquele combustível de má qualidade, eu devo processar o posto ou a distribuidora por aquilo. Agora, para isso, nós temos que pegar a nota fiscal, o cupom fiscal e comprovar que eu estou abastecendo naquele posto. Porque quando eu não muno com essas documentações, aí fica difícil depois eu recorrer à justiça. O nosso comércio comum, ele está, assim, envolvido com essa legislação? Está preocupado, está cumprindo as normas ou ainda estamos com dificuldade em relação a isso? Olha, estamos cumprindo mais do que antes, até porque existe agora uma legislação que obriga que todos os estabelecimentos disponham de forma visível uma cópia do Código de Defesa do Consumidor. E o assunto está sempre aí nas mídias, nas redes sociais, então está despertando a população um pouco mais. Mas ainda não é aquilo que nós gostaríamos que fosse. Se nós não tivermos uma população mais exigente com os seus direitos, fica fácil para aquelas pessoas mal intencionadas enganar essa própria população. O eleitor, de certa forma, é um consumidor. Sim. Ele compra uma mercadoria, entre aspas, na hora que vota em alguém e esperando o retorno. E aí, o nosso consumidor eleitor tem sido muito enganado, na sua opinião? O telespectador responde isso aí. Não precisa responder, Nós estamos sofrendo disso há muito tempo.
basta você ligar a televisão, o rádio, acessar as redes sociais. Nos últimos anos, o que nós temos visto é só isso, é desmando, é corrupção, é roubo, é a quebra dos valores da sociedade, da família, da igreja, enfim, nós estamos mergulhando num caminho perigoso. Tu tens pensado em voltar à política, inclusive uma possibilidade de disputar uma eleição como pré-candidato, agora falando como pré-candidato à Câmara Federal, ou isso está fora dos teus planos? Ô Sérgio, eu estou em dia com a Justiça Eleitoral, não respondo o processo, me julgo que tenho uma condição ética e moral, tenho conhecimento do que é a função de um deputado federal e estou indignado como a maioria da população brasileira com essa situação que está acontecendo no país. E quando você está indignado com uma situação, você tem duas saídas: se acovardar e submeter a ela. Omitir, né? Se omitir e submeter a ela. Ou você regaçar as mangas e ver que tem condições de ajudar a mudar e ir para frente. E eu nunca fui covarde em situações que me incomodam. A gente sabe que, infelizmente, nesse país, tem excelentes candidatos, pessoas com brilhantes ideias que poderiam melhorar esse Brasil, mas que não têm dinheiro para fazer uma campanha política. O senhor tem dinheiro para fazer uma campanha dessa? Esse é o grande problema, né? Eu tenho vontade, tenho condição moral, tenho amigos e não tenho uma condição financeira e não vou atrás de ninguém para isso, porque se eu for, eu estou comprometendo o meu futuro com a maioria dos que estão aí. Então vai na cara e na coragem. O que tu vai dizer? Seja o que Deus quiser. O que você vai dizer para o eleitor se for candidato? Primeira coisa, nós precisamos mudar esse quadro terrível em que nós vivemos, Sérgio. Nós precisamos trabalhar em cima dos valores, resgate dos valores. Os valores da família, os valores da moral, né, os valores da igreja, os valores daquilo que é correto. Porque hoje nós vivemos num modismo que o quanto pior, melhor. Aquilo que é errado tem valor, aquilo que é certo não tem valor. O homem honesto e o homem decente não tem valor. Mas o homem que engana o outro, que fala bonito e engana, esse passa a ter valor. Então, principalmente, nós temos que trabalhar em cima disso. Eu não tenho nenhum medo, e até estava falando isso no interior do estado esses dias, nós vivemos num estado de violência terrível, estamos vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, e fala em intervenção. Não existe intervenção que vai pôr fim à violência se nós não mudarmos as leis. Se as leis não se tornarem mais duras, capaz de punir exemplarmente aquele que fere os valores da sociedade. Enquanto nós tivermos um direito humano, entre aspas, que só defende os desumanos, um direito humano que não vai na casa daquele que foi ofendido pelos malfeitores da sociedade, mas vai no presídio em outro lugar para defender aquele que maltrata e que corrompe a sociedade, não vai para frente. Nós precisamos, e o legislador federal tem essa responsabilidade de aprovar leis mais rígidas que coloque atrás das grades aqueles que ferem a sociedade e valoriza aqueles que trabalham para manter esse país de pé. Se nós formos para o campo hoje, Sérgio, eu que ando muito na agricultura, meu Deus, o homem do campo está com medo. Ele não pode mais deitar e dormir tranquilo com a sua família porque ele está sendo assaltado, né? São bandidos que chegam à noite, rendem a família, roubam o maquinário, roubam os implementos agrícolas, matam as criações e o pior que isso, rouba a esperança, porque causa um trauma para aquele pai de família e para aquela família. Trabalhador, honesto. E alguns ainda colocam a culpa na polícia. Que culpa tem a polícia? A polícia, na sua maioria, é constituída de homens e mulheres trabalhador, que dá o sangue, a sua própria vida para defender a sociedade, que vai atrás do bandido com um revólver quando ele tem um fuzil. É verdade. Olha, eu acho que deu assim, porque o único adversário que nós temos aqui é o relógio, né? O Agnaldo é um personagem importante, ele vai voltar aqui outras vezes, nós vamos conversar muito mais sobre essas questões do consumidor e também sobre política. É uma cabeça nova, é uma cabeça boa, é um cara que tem visão e que pode, quem sabe, se chegar onde quer, nos ajudar muito em Brasília. Agnaldo, nós temos mais 30 segundos para a sua despedida com os nossos telespectadores. Te agradecer pela oportunidade, agradecer minha esposa que está aqui
Meu nome dela? É Yasmin. Yasmin, bem-vinda, prazer em tê-la aqui. A mãe do Gabriel. A mãe do Gabriel. E a mãe da Esther. Então, da Esther e do Gabriel, parabéns. Exatamente. Meus tesouros. E aí? Então, vamos para a luta então. Vamos para a luta, né, Sérgio? Eu estou sempre em pé e a ordem para ir à luta. Muito bem. Para você aí de casa, queremos que você tenha um restante de semana com muita alegria, muita paz, sem fazer besteira, sempre pensando que a sua vida não é só importante para você, é importante para todos aqueles que estão no seu entorno. Cuide-se, não beba ao dirigir, cuide dos seus filhos e cuide da sua vida, porque ela é a única coisa que a gente tem, que a gente não pode abrir mão. Um abraço, até a próxima edição do Direto ao Ponto.